Queridos irmãos, nós vamos então para o livro de Jó. Diz assim a palavra de Deus. Jó 9. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz. Verso 5. Ele é quem remove os montes, que saibam que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai e cela as estrelas. A quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Orion, o Sete Estrela e as recâmaras do sul. Quem fez grandes coisas que não se podem esquadrinhar e maravilhas tais que não se podem conter. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá, que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso quereria eu que desse ouvidos à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se se trata da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro. Não levo em conta a minha alma. Não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo. Por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desprezo, do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é Ele o causador disso, quem é logo? Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram. Porque bem sei que não me terás por inocente. Serei condenado, porque pois trabalho eu em vão. Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte com o seu terror, então falarei sem o temer. De contrário, não estaria em mim. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, aqui estamos nós, Senhor, na Tua presença e diante da Tua palavra, Senhor. E agora nós te pedimos que nos ajudes com a nossa mente e com o nosso coração a entender a Tua palavra, a guardá-la no nosso coração e a vivê-la, Senhor. Vem falar-nos esta noite através da Tua palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Para aqueles que não acompanharam ou não viram o último vídeo, que foi sobre o capítulo 8, o capítulo 8 é a resposta de Bildade. E Bildade, como eu disse, ele tem uma teologia muito superficial. Uma teologia banal, de superfície, de rama. Porquê? Porque para ele, e a visão que os amigos têm, é uma visão de teologia ou de uma justiça retributiva. O que é que eu quero dizer com isto? Que na mentalidade deles, o justo é abençoado por Deus, o ímpio é amaldiçoado por Deus. O justo tem uma vida boa, o ímpio tem uma vida má. E era assim que as coisas eram vistas pelos amigos de Jó e pelo próprio Jó, até que isto aconteceu. E o que Deus está a fazer é desmontar em Jó esta sua maneira de ver a vida. E nós, como eu disse,
nós enganamos as pessoas se transmitimos também esta verdade. E, infelizmente, muitos trazem esta teologia ou esta ideia superficial também da vida cristã. Vem a Jesus, vai tudo correr bem. Vem a Jesus e a tua vida vai ser abençoada. Mas quando estão a dizer abençoada, não são bênçãos espirituais. Vais ter emprego, vais casar, vais ter filhos, vais ter dinheiro, não vai haver problema nenhum. E isto, irmãos, é uma ideia mundana acerca das coisas de Deus. Porquê? Porque esta é uma ideia que os amigos de Jó também têm. Se ele está a sofrer foi porque pecou. Porque se não pecasse, não sofreria. E Jó então responde a estes amigos. E nós vamos entrar no capítulo 9 e o capítulo 10, na parte mais baixa da vida de Jó, no fosso. É quando Jó desce mais baixo nos seus pensamentos, nas suas interrogações. Ele tem vindo a descer uma escadaria, ele tem dito que não me apetece viver, não vejo a lógica de alguém viver para sofrer, não vejo a lógica de estar vivo e sofrer, mais vale morrer e acabava-se tudo. Mais valia nem ter nascido, que se era para viver desta maneira. E Jó tem descido de grau após degrau, e o capítulo 9 e 10 é o patamar de baixo. A partir daqui, todas as respostas de Jó são um crescimento de degraus, mas agora de esperança e de confiança em Deus. Mas estes capítulos assustam-nos. O capítulo 9 e o capítulo 10, nós assustaríamos se ouvíssemos alguém dizer estas questões, colocar estas questões a Deus e interrogar a justiça de Deus. Começar a questionar se realmente Deus é justo como eu pensava que Ele era justo. E aquilo que está aqui a ser feito é exatamente Deus está a desconstruir a teologia de Jó sobre a sua justiça para depois o fazer chegar a um entendimento mais profundo acerca de Jó. Basicamente, o problema deste capítulo que Jó coloca é: olha, é impossível levar Deus a tribunal. É impossível. Eu sei que não fiz nada para merecer este castigo. Eu sei que sou íntegro, e o texto afirma no início do livro e no fim do livro, e Jó sabe que é íntegro. Ele não consegue compreender o porquê de estar a sofrer daquela maneira se ele não fez nada para merecer aquilo. E ao mesmo tempo ele reconhece que também não pode reclamar com Deus ou de Deus. Não pode argumentar com Deus. E isto angustia. E irmãos, todos nós sabemos que às vezes vem coisa à nossa vida e dói tanto o acontecimento como dói a incompreensão do porquê das coisas acontecerem. O não compreendermos o objetivo e o propósito de tal catástrofe, de tal calamidade que veio à nossa vida, e por não entendermos, sofremos com isso em nosso ser. Então Jó, do versículo 1 ao versículo 12, ele vai argumentar que é impossível levar Deus a tribunal. É impossível colocar Deus no banco dos réus e argumentar contra Ele. E isto amarga Jó, isto fere Jó, ou faz Jó sofrer. Saber que ele não tem hipótese de argumentar com Deus, de se justificar diante de Deus. Ele começa então por dizer esta questão, ele concorda com Bildade, ele diz: eu sei bem, na verdade eu sei que assim é. Bildade tinha dito: olha, Deus abençoa os justos e amaldiçoa os ímpios, mas se tu pedires perdão, Ele vai-te abençoar. E Jó está nesta linha de pensamento e diz: eu sei que assim é. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Não é? Se quiser contender com Ele, e esta é a questão. Contender. A palavra contender é levar adiante um processo legal. É como é que o homem pode colocar Deus em tribunal? Como é que o homem pode colocar Deus no banco dos réus e contra-argumentar com Ele? E Jó apresenta 4 motivos pelos quais o homem não consegue pôr Deus encostado à parede, permitam-me a expressão. Em primeiro lugar, porque Deus é santo e justo. Verso 2. O que é que diz estes versos? Se quiser, na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Não tenho hipótese. Nenhum homem
se consegue apresentar diante de Deus e dizer: eu sou justo, de igual para igual com Deus. Nenhum homem consegue se equivaler à justiça de Deus. Então ninguém se consegue apresentar diante de Deus porque Ele é santo e justo de uma maneira, numa intensidade e numa extensão que nenhum homem consegue sê-lo. Em segundo lugar, porque Deus é sábio. Diz no verso 3, se quiser contender com Ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Se o homem começa a querer argumentar com Deus, Deus vai lhe fazer perguntas e em 1000 ele não consegue responder uma. Na verdade, Deus faz 77 perguntas a Jó, mais para a frente. E Jó só tem que calar a boca, tapar a boca e dizer: não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei 77 vezes. Deus é sábio. Não dá para argumentar com alguém que sabe todas as coisas e ao passo que nós não sabemos nada. Em terceiro lugar, verso 4 a 10, não dá para colocar Deus no banco dos réus, porque Deus é poderoso. Ele diz, Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com Ele e teve paz? Quem é que quis levantar uma disputa, uma contenda com Deus e saiu vitorioso? Qual é o homem que se coloca em disposição de enfrentar Deus e ganha? Ninguém. E agora Jó começa a descrever uma série de feitos de Deus que transmitem poder, mas um poder aterrador. O Senhor controla todas as coisas. O que é que Ele diz? Ele fala de remover os montes, de mover a terra, fixar o sol, estender os céus, andar sobre o mar, e mar é sinónimo de turbulência. O Senhor passa por cima de tudo isso. É o Senhor que criou as constelações. Ele é poderoso em seus feitos. Verso 10. Quem que faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar e maravilhas tais que não se podem contar. Quem pode enfrentar um Deus assim? Quem pode chegar diante de Deus e dizer: eu quero argumentar contigo? Ninguém. Deus é infinitamente sábio, infinitamente poderoso, infinitamente justo, infinitamente santo. E há mais uma, versos 11 e 12, infinitamente incontrolável. Reparem o que ele diz no verso 11. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Ele que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá, que fazes? Jó diz, Deus é incontrolável. Eu não consigo controlar Deus. Eu não posso colocar Deus num lugar. Eu sei que Ele age e está a agir, mas eu não consigo perceber, eu não consigo ver. E mais do que isso, Jó descreve Deus como um animal de caça que, quando caça, ninguém lhe tira a presa. Ninguém pode ir... Já experimentaram tirar a carne a um leão que está a comer? É perigoso. É um bocadinho perigoso. Da mesma maneira, ou muito mais ainda, Deus é aquele que, fazendo as coisas, não há ninguém que lhe coloque a mão e diga: para. Não há ninguém que diga: basta. Querendo Ele agir, quem o impedirá? Quem lhe poderá dizer: que fazes? Como se Deus tivesse que prestar contas a alguém daquilo que faz. E Jó diz: não posso. Eu não posso levar Deus a tribunal. Eu não posso contender com Deus. Eu sei que sou íntegro. Eu sei qual era a minha vida. E Jó continua a defender a sua integridade até ao final. Mas ele ao mesmo tempo sabe que não pode argumentar com Deus. E isto também lhe dói. Também lhe causa dor. Então do verso 13 ao 20 há aqui uma suposição. Mas e se eu pudesse levar Deus a tribunal? E se eu pudesse contra-argumentar com Deus? Se eu pudesse ter um momento onde estaria eu e Deus a contra-argumentar um contra o outro? O que é que ele diz? Verso 13. Em primeiro lugar, Deus não revogará a sua ira, não vai anular a sua ira.
porque debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. E aqui auxiliadores do Egito, irmãos, a palavra hebraica é Rab, que significa, que quer dizer, ou refere-se ao monstro, ao Leviatã, monstro mitológico do mar. E aqui Jó não está a asseverar que este monstro existe, mas está a usar um recurso daquilo que era conhecido na altura, da ideia das pessoas, não é? Ao referir-se ao Leviatã, um poder mitológico que as pessoas não controlavam, e dizer até esse se curva diante de Deus. Então, verso 14, como então eu lhe poderia responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? O que já está a dizer é, imaginem que eu até poderia levar Deus a tribunal e tinha esta hipótese de argumentar com Deus. O que é que eu lhe ia dizer? Que palavras é que sairiam da minha boca para argumentar com Deus? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. E agora há aqui um ponto interessante. Este versículo é muito difícil, o 15. Porque a palavra antes, que aparece na nossa versão, ela muda completamente o contexto. O não, a maior parte dos comentadores concorda que o não deve ser entendido nas duas frases, nas duas sentenças. O texto diz assim: a ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, nem ao meu juiz pediria misericórdia. Deveria ser assim que o texto deveria ser entendido. Ou deve ser assim o não, a negativa, coordena as duas frases. Não o antes, que o antes não aparece lá no hebraico. E se ele tivesse que pedir misericórdia, ele estaria a dar razão à Bildade. Se ele tivesse que pedir misericórdia, significaria então que ele reconheceria que tinha pecado de alguma maneira e que aquilo que estava a sofrer era por causa do seu pecado. E seguiria a recomendação de Bildade, que foi aquilo que ele tinha dito, para ele pedir misericórdia. Mas ele sabe que, em primeiro lugar, ainda que ele se apresentasse justo, não haveria palavras para dar a Deus, nem ele tinha que pedir misericórdia. E ainda que o chamasse e ele me respondesse, Jó estava convencido que nem assim Deus o ouviria, ou seja, atentaria para a sua situação. Porquê? Porque, como diz no verso 17 e 18, porque ele continua a massacrar-me. Ele continua a pisar-me. Ele continua a esmagar-me. Eu ainda sinto o peso do sofrimento que ele me inflige. Porque me esmaga como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Então, se eu tivesse um encontro com Deus em tribunal, se eu pudesse contra-argumentar, Jó reconhece que não teria hipótese alguma. Não haveria nada que ele pudesse fazer. Então, imaginemos, e se fosse pela força? O que é que diz no verso 19? Mas se trata de força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. O que é que está aqui a ser dito? Nem que o homem queira ir contra Deus pela sua força. O Senhor diz, eu sou o Todo-Poderoso. Quando se trata de poder, é Deus que se apresenta e diz, sou eu, estou aqui. Então, e se for de justiça, argumentar de justiça? Ele diz, quem me citará? Sou eu que sou justo. Sou eu que sou justo. Então, Jó ainda continua a raciocinar e diz, e ainda que eu seja justo, e consiga argumentar contra Deus, ao estar diante de Deus, a minha boca me vai condenar. Eu tenho a certeza que as palavras que eu dissesse não me iriam defender, mas iriam-me condenar diante de Deus. E ele diz, embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Deus iria encontrar culpa nele. Deus iria encontrar mancha e pecado nele. Então Jó chega à conclusão que não tem hipótese de argumentar, de se justificar, de contender com Deus. Primeiro, isso é impossível, e mesmo que isso fosse possível, ele perderia, à partida, esta argumentação. Então, a partir do verso 21 até ao verso 24,
esta noção de justiça retributiva já não tem sentido para Jó. Os amigos ainda estão a pensar: o íntegro será abençoado, o ímpio será amaldiçoado. Eles mantêm a sua ideia. Porém, Jó diz: olha, eu sou íntegro, mas já não levo em conta a minha alma. Já não faço caso da minha vida, porque para mim tudo é o mesmo. Não é? Porque para mim a questão da justiça de Deus já começa a não fazer sentido, porque Ele destrói o justo e o injusto. Ele destrói o íntegro e o perverso. Jó começa a ficar aflito, porque ele começa a perceber: eu não consigo encontrar uma explicação para a justiça de Deus. Porque ele parece que tanto destrói um como destrói outro. E mais, o que é que ele diz? A terra, no verso 23, se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. Parece que Jó começa a pôr em causa a bondade e a justiça de Deus. Não é que ele desconfie de Deus, que duvide de Deus, mas ele começa a pensar: eu não estou a conseguir perceber a justiça e a bondade de Deus. Como é que ele pode afligir o íntegro? Como é que ele pode trazer calamidade ao justo? Irmãos, lembramos que está aqui um homem sofrido, de luto, humilhado, gozado, rejeitado e criticado. E este homem está no fosso. E ele levanta estas perguntas. E ele começa a pensar e a raciocinar sobre o sentido de todas as coisas. E começa a tentar perceber a justiça de Deus, a bondade de Deus, e não consegue encontrar uma resposta para isso. O que Jó está aqui a dizer não é que Deus não leva em conta a vida do bom e do mau. O que Jó está aqui a dizer não é que Deus não faz distinção entre um e outro. Mas Jó não está a conseguir perceber porque é que o justo sofre e o perverso sofre de igual maneira. Então ele ainda começa a conjecturar mais ainda acerca da bondade de Deus e diz: a terra está entregue nas mãos dos perversos e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é Ele o causador disso, quem é logo? Ou seja, Jó está a pensar que toda a causa, tudo aquilo que acontece, até a corrupção, o crime, encontra a sua causa em Deus. Bem, Jó também disse isso ao início. Ele foi assaltado, os seus filhos foram assassinados. Aliás, os seus filhos morreram por uma catástrofe. Os seus servos foram assassinados. Todas essas coisas, Jó disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Recebemos o bem, não receberíamos também o mal? E em tudo isto Jó não pecou. E agora Jó está a entender aqui, mas ele não consegue perceber este padrão da bondade de Deus e da justiça de Deus. Então, a partir do verso 25, ele começa a falar da fugacidade e da fragilidade da vida que não dão esperança de ser justificado. Ele está a perceber que ele não consegue justificar-se diante de Deus. Ele não consegue argumentar com Deus. Ele não vai conseguir provar a sua integridade. Este é o desespero de Jó. Não conseguir comprovar a sua integridade. Ele está a ser acusado de pecado e ele não consegue provar o contrário. Ele diz: os meus dias, mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a água que se lança sobre a presa. Ou seja, olha, os meus dias estão a correr. E a felicidade, não há perspectiva de retorno. Não há perspectiva de melhoras. Não há perspectiva disto melhorar. Os meus dias estão a passar. E se eu ainda pensar assim: ok, então a partir de agora eu vou esquecer tudo aquilo que já passei e vou-me alegrar. Nem isso ele consegue fazer. Porquê? Porque só a simples ideia do sofrimento que Deus lhe pode infligir o deixa mais triste ainda. Ele diz assim no 28, no 27, se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me terás por inocente. O que Jó está a pensar é: não vale a pena eu esquecer tudo e agora vou ser feliz. Aquele otimista, desculpem a expressão, parolo, que não tem noção da realidade.
que vai estar tudo bem. Não, não vai estar tudo bem. Nem sempre vai estar tudo bem. Nem sempre está tudo bem. E Jó, ele diz, não vale a pena eu estar aqui com perspectivas de dias melhores, porque assim que passarem estas dores, novas dores virão. Então, a partir do verso 29, ele diz, eu serei condenado. Não vale a pena trabalhar. Estou a trabalhar em vão. Estou a manter a minha integridade em vão. Eu serei condenado de qualquer maneira. Eu serei afligido de qualquer maneira. Olha, nem vale a pena aqueles ritos religiosos, aquela purificação exterior, que era como os amigos lhe tinham dito. Ainda que eu lave com água da neve e purifique as mãos com cáustico. Cáustico é um tipo de lexívia, produto forte, abrasivo. Ainda que eu me purifique exteriormente, mesmo assim, o Senhor irá submergir no lodo. Irá encontrar falhas em mim. E as minhas próprias vestes me abominarão. Não vale a pena dias melhores. Não vale a pena esperar dias melhores. Irmãos, a questão do capítulo é a justificação de um homem diante de Deus. E Jó chega à conclusão que ela é impossível. Não só ele não consegue argumentar com Deus, mesmo que conseguisse, não teria palavras para lhe dizer alguma coisa. A sua própria boca o condenaria. A aflição que Deus lhe trouxe não lhe dá perspectiva de dias melhores. E ele, a juntar isto tudo, não consegue perceber o porquê do seu sofrimento. Não consegue perceber o porquê da sua dor. E isto ainda lhe traz mais dor. E mais ainda, não consegue justificar-se diante de Deus, mostrar a sua integridade diante de Deus. Então ele faz aqui um pedido extraordinário. Ele reconhece no verso 32, olha, é impossível levar Deus a tribunal, porque Ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Eu não posso levar Deus a tribunal, porque seria algo desigual. Deus e eu não pode ser. Eu não posso contender com Deus. Eu não posso argumentar com Deus. Eu não me posso defender diante de Deus. Nada me pode reconciliar com Deus. Ele é Deus, eu sou homem. E agora no verso 33 ele diz, e não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. O que é um árbitro, irmãos? É um juiz. Hoje em dia, né, na nossa maneira de pensar, na maneira como usamos a palavra, o árbitro do futebol é o quê? É o juiz. É aquele que não é uma parte nem é outra. Não é o Porto nem é o Benfica. É uma entidade à parte. Né? É um juiz da partida. Mas a palavra árbitro aqui, ela fala de um mediador que soluciona a contenda mediante a reconciliação. Alguém que une ambas as partes ao colocar a mão sobre nós ambos, como mútuo amigo. Significa que está aqui o Amadeu, está aqui o Valentim, e alguém, que não eu, não é? Mas alguém coloca a mão entre os dois para os ligar. E Jó deseja que haja este árbitro. Jó deseja que haja alguém que se interponha entre os dois, que o ajude a defender a sua causa e que o defenda diante de Deus. Sabem, irmãos, em primeiro lugar, Deus na sua provisão, Ele defendeu Jó a seu tempo. Se olharmos para o final, para o último capítulo, Deus vai dizer aos amigos, olhem, vocês falaram mal aquilo que não era certo a meu respeito, ao contrário do meu servo Jó. Apesar de todas estas palavras que parecem chocantes de alguém crente, de alguém que caminha com Deus, ainda assim Deus diz, olha, Ele falou que era certo, vocês não. Mas em segundo lugar, irmãos, há um árbitro que Deus providenciou. Não foi alguém que veio de fora. Foi alguém que veio da parte de Deus para reconciliar. Este árbitro que Jó tanto desejava que viesse trazer a reconciliação foi dado pelo próprio Deus. Cuidado para não alimentarmos uma ideia de que Deus está irado, então Jesus vem para reconciliar
como se o amor e a decisão de enviar não partisse do Pai. Partiu do Pai. Foi o Pai que decidiu enviar este árbitro, este mediador, este alguém que colocasse as mãos nas duas partes. Irmãos, este árbitro, nós sabemos quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Este árbitro é alguém que pode colocar as mãos nas duas partes. Sabem porquê? Porque Ele é as duas partes. Ele pode fazer a mediação da contenda, porque Ele é tanto Deus como homem e está capacitado para unir as duas partes. Irmão, Jó sofria por saber que ele mesmo não poderia defender a sua causa. Mas o próprio Deus envia a solução para que Jó e todos nós possamos encontrar um meio de purificação e reconciliação que não dependa de nós mesmos. Nele, em Jesus Cristo, encontramos aquele que pode apresentar-se como advogado de defesa e defender a nossa causa. Ele é o nosso árbitro. Porquê? Porque Ele pagou a nossa culpa. A nossa culpa foi paga. A justiça foi satisfeita. A pureza de que tanto precisamos é encontrada nele. E agora podemos chegar com confiança, não com medo, ao trono da graça, à presença de Deus, por meio deste árbitro, deste mediador. Para terminar, algumas aplicações só. Em primeiro lugar, o problema de Jó e a sua angústia devem-se em parte ao trabalho de Deus na sua vida para o ajudar a desmontar uma teologia que já se mostrou fraca. Teologia, sou bom, Deus abençoa. Sou mau, Deus vai-me castigar. Vou ter uma má vida. Isto não é assim na nossa vida. Isto não é assim. O mundo real não funciona assim. O mundo real, muitas vezes, vemos o perverso a prosperar e vemos o crente piedoso quase a murchar. A vida real não é assim como os amigos de Jó pensavam e como muitos ainda pensam hoje. E o problema de Jó deve-se exatamente a este trabalho de Deus para o ajudar a perceber um pouco mais acerca de quem Deus é, de como Deus age e tornar o Jó um pouco mais humilde. Um pouco mais, olha Senhor, Tu é que sabes todas as coisas. Eu não sei nada. Irmãos, esta aprendizagem teológica que Deus às vezes nos dá é difícil. Eu lembro-me quando estava a estudar certas doutrinas, quando fui confrontado com a questão da soberania de Deus, isto mexeu comigo. Porque mexe com o orgulho das pessoas. É não depender de mim, é depender de Deus. Não sou eu que governo a minha vida, é Deus. Não sou eu que tomo as minhas decisões, é Deus. Deus é soberano sobre mim. Deus governa todas as coisas. E isto custa e isto dói. Desmontar toda aquela ideia que nós vamos criando e alimentando, e quando nós começamos a descobrir que é Deus, é que é o Senhor soberano sobre todas as coisas, quebra o nosso orgulho, dobra os nossos joelhos e faz-nos estar humildes diante dele. E Jó estava a aprender uma lição aqui. Irmãos, outras vezes a dor vem simplesmente pela falta da compreensão do porquê das coisas acontecerem de certa maneira e pela nossa sensação de pequenez e total incapacidade de perguntar a Deus, de questionar e de sabermos que não temos direito a reclamar coisa alguma. Deixem-me dar uma ilustração, ou um exemplo neste caso. Quando tanto João esteve internado com tosse convulsa, como nestes internamentos do Tiago, a perspectiva de morte, principalmente no João, era grande. Em certo momento do seu internamento, a ideia de que ele poderia morrer era grande. E era uma coisa que podia mesmo acontecer naquele momento. E isso trouxe-me várias lições, ou ajudou-me a aprender algumas coisas. Mas foi preciso aquela dor, foi preciso aquele sofrimento para eu me render completamente à soberania de Deus. Me render completamente e dizer, Senhor, Tu é que controlas todas as coisas. Eu desisto de tentar controlar. Eu desisto de tentar segurar, de tentar, pelas minhas vias, achar segurança.
eu desisto. Mas, irmãos, foi com dor, foi com o joelho no chão e foi com muitas lágrimas da minha parte em casa. Irmãos, e há um sofrimento que vem, que é, nós não percebemos o porquê que o nosso filho está prestes a morrer ou pode morrer. Nós não sabemos o porquê, mas ao mesmo tempo sabemos que o que é que eu vou exigir de Deus? Eu não tenho direito a exigir nada. Eu não posso dizer-lhe, porquê é que estás a fazer isto assim? Eu não posso dizer-lhe, porquê? Tu não tens o direito de me tirar o meu filho. Não posso dizer isso a ele. E esta luta interna causa-nos tanta dor, tanto sofrimento, porque por um lado nós não compreendemos o porquê do sofrimento, por outro sabemos que não podemos reclamar porque o Senhor é que governa, o Senhor é que manda, não nós. E ficamos neste impasse e isto cria sofrimento em nós. O facto de não termos as respostas, irmãos, não nos deve impedir de irmos a Deus e de nos chegarmos a Ele em oração e de o questionarmos. Irmãos, reparem como este discurso de Jó é duro e o do capítulo 10 não melhora, só piora. Porém, vemos aqui um homem que questiona Deus, que interroga Deus, um homem que coloca as suas dúvidas e as suas perguntas a Deus, porém não deixa Deus. Continua a falar com Deus. Reparem que o ato de perguntar e interrogar significa que ele busca ao Senhor. Ele está em contínua busca a Deus. Ele não abandonou o Senhor. E hoje ouvi o caso de alguém que, porque perdeu o seu filho, revoltou-se de tal maneira com Deus que deixou a igreja, nunca mais quis saber de nada. Esta é uma atitude. Mas reparem como Jó, apesar de ter perdido tudo, apesar de não compreender, apesar de interrogar, de questionar, ele ainda está em contacto com o Senhor. Ainda busca o Senhor. Irmãos, nós podemos e devemos questionar a Deus. Não numa atitude arrogante, mas devemos fazer com reverência as nossas perguntas. Porquê, Senhor? Ajuda-me a entender o porquê. Umas vezes Ele vai explicar, outras vezes não. Mas em todos os momentos temos que aprender a confiar nele. A manter certas verdades intactas na nossa mente. E nestes últimos internamentos do Tiago, as verdades que têm reinado na minha mente e da Susana, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é sábio. Quer Ele nos dê o nosso filho, quer nos tire o nosso filho. O Senhor continua o mesmo. O Senhor é bom independentemente das minhas perdas e ganhos. O Senhor é perfeito em tudo aquilo que faz. Irmãos, Jó questiona Deus, mas não duvida da presença de Deus. Não duvida da ação de Deus. E em último lugar, aquele por quem Jó desejava, já veio. E através de Jesus, o mediador perfeito, podemos ir a Deus. Reconhecemos que por mais puros que estejamos, diante de Deus estamos sempre sujos. Isto é algo que nós devemos aprender. Irmãos, há aqui um versículo que diz: ainda que eu me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico. Esta é algo que todo religioso devia entender. Por mais sacrifícios, por mais obras, por mais empenhado que tu sejas, por mais puro que tu te mantenhas na tua vida, tu nunca vais estar em condições de te encontrar com Deus. Tu nunca vais estar suficientemente bom, suficientemente lavado, purificado para te encontrares com Deus. Diante dele vais ser sempre culpado, a não ser que outro te lave, te limpe, te purifique. E agora vais a Deus, já não por ti, mas com outro à tua frente. Vais com aquele que te vai em tua representação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agora, irmãos, nos nossos problemas, eles vêm. Não se iludam, irmãos. A vida cristã não é mais fácil. A vida cristã traz lutas. E enganam-se aqueles que pensam o contrário e enganam aqueles que dizem o contrário. Em Atos, vemos o apóstolo Paulo a dizer o que aos crentes? Dizer que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Olhamos para os apóstolos, olhamos para Timóteo enfermo, olhamos para as dores que eles passaram, olhamos para a história da Igreja e irmãos que foram cometidos das maiores atrocidades. A vida cristã não é fácil. Caminhar com Deus não isenta ninguém do sofrimento, da dor, do choro. Agora, uma coisa é certa. Caminhar com Deus significa que Ele está sempre connosco, mesmo no meio da dor e do sofrimento. Que o Senhor nos ajude e abençoe.